Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes do programa Lux Esotérica, que volta ao ar neste mês de agosto com novos programas ao vivo e uma nova série de programas ouvintes estará se iniciando neste dia. Vamos trazer para vocês os temas do livro Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Esse livro que no mês de junho deste ano de 2013 chegou finalmente à língua portuguesa com a tradução do nosso querido amigo, o teósofo Raul Branco, que reside na cidade de Brasília, a quem inicialmente nós devemos fazer aqui e prestar as nossas homenagens e deixar os nossos agradecimentos por ter realmente feito esta obra que foi a tradução desse livro para o nosso vernáculo. Os contumazes aqui ouvintes do meu programa sabem que eu mencionei nesses últimos anos, desde o ano de 2009, setembro de 2009, quando nós começamos a transmitir o programa Lux Esotérica, que eu sempre mencionei esse livro, O Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que foi publicado nas Filipinas após a morte de Geoffrey Hodgson, que aconteceu no ano de 1983, mas antes da sua morte já se estava fazendo os contatos que levariam à publicação desse livro, que é a compilação de muitas, não todas, mas de muitas das experiências ocultas desse grande iniciado da grande fraternidade branca, que foi Geoffrey Hodgson. Ele que por mais de 60 anos labutou pela divulgação da teosofia, da sabedoria divina, escreveu mais de 60 livros, e nós podemos começar esse estudo justamente trazendo a introdução que o próprio Raul Branco fez para esse livro, a introdução, a versão em português desse livro. E relembrando e indicando aos nossos ouvintes que está à disposição para vocês baixarem no formato PDF, aqui mesmo no site da rádio, em www.esoterica.fm. Procurem aí na página inicial, está à disposição o livro que nós vamos estudar com vocês nos próximos programas, e serão muitos programas porque o livro é muito interessante. Vocês podem baixar essa tradução que não está sendo editada na forma impressa, apenas como e-book no formato PDF, e vocês podem baixar gratuitamente, e recomendo muitíssimo a leitura desse livro. Mas nosso querido Raul Branco, agora em junho de 2013, escreveu as seguintes palavras para introduzir esta versão em português do livro Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Nos diz aqui Raul Branco: Geoffrey Hodgson foi indubitavelmente um portador da luz. Sábio e compassivo, ele praticava o que pregava. Seu legado inclui cerca de 60 livros e livretos sobre vários assuntos, quase todos valendo-se de seus dons extrasensoriais para a pesquisa ocultista, ou também oriundos de instruções específicas de seus mestres e instrutores. Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson,
é o coroamento de sua obra, pois um dos objetivos do livro foi apresentar um exemplo real da vida de um discípulo iniciado. A obra tem duas partes distintas. A primeira é de natureza autobiográfica, apresentando fatos marcantes da vida de Geoffrey Hodgson. Verificamos que um verdadeiro discípulo é protegido até mesmo no plano físico, como ocorreu com Geoffrey 2 vezes na sua infância e pelo menos outras 2 enquanto ele serviu no exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial, quando sua vida foi salva por meios misteriosos, para usar o termo empregado pelo autor. Os fenômenos ocultos começaram cedo para ele. Com a idade de 5 anos, teve a experiência de ver uma figura parecida com um pássaro de fogo saindo do interior do sol e entrando em seu corpo pelo topo da cabeça, causando uma intensa sensação de queimação em todo o seu corpo. Mais tarde, Geoffrey veio a saber que aquela experiência foi o instrumento usado por um anjo ou deva da Kundalini para reestabelecer a capacitação de seus dons paranormais em seu corpo físico. Suas visões de espíritos da natureza, fadas e anjos, chamados no Oriente Devas, levaram-no a um maravilhoso contato com um grande arcanjo, o Mahadeva Beteuda, que se ofereceu para instruí-lo sobre o reino angélico. Este contato foi mantido ao longo de sua vida. Com isso, Geoffrey foi capaz de investigar o papel dos anjos nos processos de cura, no auxílio e proteção do feto e de sua mãe durante a gestação, na ativação e estímulo dos processos da natureza em seus vários reinos. Geoffrey Hodgson produziu várias obras sobre os anjos e suas atividades no mundo. Uma dessas obras leva exatamente o convite para o estabelecimento de uma fraternidade de anjos e de homens. Foi exatamente esses mesmos dizeres que foram título de um dos livros mais famosos de Geoffrey Hodgson. E como nós vemos por essa apresentação, ouvintes, Geoffrey Hodgson foi realmente um iniciado da Grande Fraternidade Branca, que teve uma incumbência muito importante, que foi a de viver no mundo divulgando a grande sabedoria que os mestres realmente propalam, quer seja o nome que nós quisermos dar, mas modernamente essa filosofia dos Mahatmas, que no passado foi chamada de Gupta Vidya ou de Brahma Vidya, a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, hoje é divulgada sobre o epíteto de teosofia. Mas aqui Raul Branco nos continua apresentando o livro, falando do mestre agora de Geoffrey Hodgson. Seu mestre instrutor, chamado Polydorus Isourenos, um mestre da fraternidade egípcia, do braço egípcio da Grande Fraternidade Branca, em preparação para o trabalho que lhe aguardava, fez um resumo de suas diferentes vidas no caminho oculto, como se segue. E aí abre aspas, uma mensagem do aquele que outrora era conhecido como Mestre P, hoje sabemos que é Polydorus Isourenos, membro da Grande Fraternidade de Luxor, um dos braços egípcios da Grande Fraternidade Branca. Então, abre aspas, é uma mensagem do mestre Polydorus para Geoffrey Hodgson. E ele disse o seguinte: toda a sua vida nesta encarnação
foi mapeada para você desde o começo. E você, como uma alma, aceitou o plano. Você ganhou um corpo saudável na sua vida para suportar o esforço violento do desastre e mais tarde do ocultismo. Sua infância foi cuidada e você foi salvo da morte mais de uma vez, como quando você engoliu uma moeda e quando seu cavalo saiu galopando. Sua entrada na senda, ou seja, no caminho iniciático, era a única consideração ou preocupação para você, que devia estar pronto para trabalhar e sofrer como na verdade você fez. Mas sua recompensa é certa e está se aproximando. Juntamente com seu velho amigo, você vai dedicar-se à vida oculta com total serenidade dentro em breve. Os grilhões já estão se soltando, pois você fez seu próprio caminho com seu esforço. Em breve, você será livre para seguir inteiramente o caminho que você mesmo escolheu, o caminho da luz e do portador da luz. Você começou esta senda há 8.000 anos atrás no Antigo Egito e vem trilhando-a desde então. Você encontrou a luz e a doutrina da luz tanto em encarnações masculinas quanto em femininas no Antigo Egito e mais tarde na Grécia. Seu caminho passou pela Palestina no tempo de Cristo, depois por Alexandria, onde os gnósticos o receberam. Avançou firmemente na ciência oculta, com breves interlúdios de mundanismo, a maior parte dos quais lamentáveis. No entanto, a excursão não foi de todo perdida, pois ela trouxe conhecimento e experiência, e nesta encarnação colocou sua vontade voltada para a vida oculta. Você pertence ao templo e ao santuário, e é por isso que você respondeu como fez à teosofia, quando ela veio pela primeira vez à sua vida, como estava fadado a acontecer, pois você havia servido à luz muito bem para que ela lhe desertasse por muito tempo. Fecha aspas. Essa é uma reprodução de uma das passagens exatamente do livro A Luz do Santuário, que citou aqui Raul Branco na apresentação do livro de Geoffrey Hodgson na sua versão na língua portuguesa, justamente indicando que esta vida, como Geoffrey Hodgson, é na verdade a culminação de uma série de encarnações e de uma série de esforços que a alma que gerou esta personalidade que nós conhecemos como Geoffrey Hodgson fez para atingir os altos graus da evolução que nós sabemos que ele tem. Mas não só o mestre indicou que ele começou esse caminho há 8.000 anos atrás no Antigo Egito, como ele também perdeu algumas dessas encarnações quando sua personalidade caiu aqui no que ele chama de mundanismo. Ou seja, mesmo grandes iniciados como Geoffrey Hodgson, tendo uma alma tão avançada, a personalidade aqui na Terra, ouvintes, pode se extraviar. E isso é um dos pontos que nós devemos estar atentos, porque todos nós, obviamente, almejamos a luz, mas devemos cuidar, porque a nossa vida aqui na Terra está mais sujeita à inércia e mais sujeita às dificuldades do que qualquer facilidade. E fixar o nosso objetivo na vida espiritual não é coisa fácil, e vemos que Geoffrey Hodgson
participou da Primeira Grande Guerra Mundial como um soldado do exército britânico e passou realmente inúmeras dificuldades, e só posteriormente é que ele teve o merecimento kármico de reaver o seu conhecimento arcano, de ingressar nas escolas iniciáticas que faria com que ele retornasse ao santuário da Grande Fraternidade Branca. E só aqui para terminar essa introdução de Raul Branco, ele nos diz: com o desenvolvimento de seus poderes extrasensoriais, Geoffrey Hodgson foi convidado para participar de vários experimentos científicos relacionados com espécimes pré-históricos, os processos de cura e gestação, e também sobre a natureza da matéria, ele também realizou. Também efetuou pesquisas ocultistas relacionadas com vários aspectos da vida de Francis Bacon, da influência da música e dos mantras, bem como de outros temas. A descrição dos métodos de investigação utilizados é de grande interesse para o estudante de ocultismo. É esta a apresentação de Raul Branco para esse livro, que é, obviamente, uma série de entradas num diário que começa na década de 10 do século 20 e se estende até a década de 80 do século passado, quando Geoffrey Hodgson faleceu com mais de 90 anos de idade. E há também nesse livro, e nós recomendamos a leitura, duas introduções, uma escrita por Geoffrey Hodgson e outra por sua esposa Sandra Hodgson, que foi a quem editou esse livro. E na sua apresentação, Geoffrey Hodgson menciona que este livro, A Luz do Santuário, o diário oculto dele mesmo, só deveria ser publicado póstumamente, ou seja, apenas após a sua morte, porque ele não queria, como nunca quis, que as pessoas se aproximassem dele pelo conhecimento de que ele era o iniciado, que ele tinha contatos diários com os mestres da Grande Fraternidade Branca. Só um grupo extremamente seleto de pessoas que ele considerava verdadeiramente a sua família, e círculo esse que incluía a sua esposa, que muitas vezes anotava simultaneamente ao processo da sua meditação, anotava os resultados das suas investigações clarividentes. E realmente é muito complicado nós compreendermos, né, como, ainda mais no dia de hoje, em que nós vemos, né, tantas personalidades por aí que dizem ter contato com os mestres de sabedoria, como pessoas que mencionam serem canais, né, serem canalizadores dos mestres, e escrevem farta literatura a esse respeito, e realmente não tem o cuidado ou verdadeiramente a lisura que Geoffrey Hodgson teve durante toda a sua vida, que foi essa de manter realmente uma visão coerente com o que diz o ocultismo e o que realmente demanda o mundo oculto, que é justamente uma vida
levada com humildade e uma vida de silêncio, de meditação, de estudo e de dedicação realmente para com a obra que os mestres têm no mundo. Então, pedindo que esse livro realmente fosse um livro póstumo, Geoffrey Hodgson abriu mão de que qualquer alegação do seu status oculto fosse feita ainda enquanto ele vivesse e que ele tirasse qualquer proveito disso na sua vida. Realmente um exemplo que por si só já dá provas, já dá a demonstração da sua lisura, da sua honestidade, porque muitos, inclusive irmãos aqui brasileiros, tiveram demonstrações cabais de que Geoffrey Hodgson era um clarividente, que ele era uma pessoa que tinha capacidades, poderes de cura, que ele investigava a aura das pessoas e que ele sabia como promover a harmonização do eu superior do indivíduo com o corpo, promovendo assim a cura. Coisa que ele fazia inclusive à distância, não necessitava sequer da presença dele no local. E nós vemos também que nessa introdução de Geoffrey Hodgson, ele concede a autorização à sua esposa de que esse material fosse publicado, apenas após ele ter deixado o plano físico, sendo que ali, dentro desse livro, estariam relatos de alguns dos eventos mais ocultos de sua vida, que foram sistematicamente registrados no diário. E, segundo palavras aqui mesmo do próprio Geoffrey Hodgson, permitia a ela fazer essa compilação por razões que ela me apresentou, que são para interessar e inspirar pessoas a adotar o estudo dos ensinamentos da teosofia. Além disso, o seu propósito é de ajudar a outros que estão buscando encontrar e trilhar a senda do desenvolvimento acelerado. Consequentemente, uma contribuição efetiva para o trabalho da Sociedade Teosófica. Com sua sede em Adyar, em Madras, na Índia, uma contribuição que ele desejava fazer para o sucesso dessa organização, que foi realmente inspirada pelos mestres na sua fundação. Concordei, já que o serviço nesse movimento único é sem dúvida um caminho verdadeiro, levando todos aqueles que são totalmente dedicados e fiéis até a morte à rápida realização da auto-perfeição. E ele ainda menciona: com base em minhas experiências superfísicas, geralmente escritas imediatamente após terem ocorrido, e por meio de meus próprios relatos verbais dessas experiências, a esposa de Geoffrey Hodgson, Sandra Hodgson, produziu uma história cuidadosa de uma parte somente da minha vida interna, ou seja, da vida oculta de Geoffrey Hodgson. Muitos desses eventos foram considerados por mim como extremamente privados. Na verdade, foram sagrados. No entanto, concordei em revelá-los após a minha morte, somente com o propósito de assegurar que outros também possam, se corretamente orientados, procurar provar por si mesmos a realidade dos ensinamentos ocultos e espirituais da teosofia. E ele justamente
coloca esses pontos, ouvintes, para que fique claro que ele não desejava ter nenhuma recompensa material ou sentimental ou intelectual de ter tido essas experiências e ser reconhecido como instrutor, mas sim o seu amor pela humanidade em geral. E conforme nós formos fazendo esse estudo, ouvintes, vocês vão ver realmente a profundidade da sabedoria que atingiu Geoffrey Hodgson e como aquela tarefa que ele recebeu dos mestres, quando vocês verão que ele recebe simbolicamente uma caneta do mestre Kuthumi para que ele viesse a escrever esses 60 livros e pequenos livretos, onde ele realmente dedicou décadas da sua vida para dar conferências, para escrever seus livros, para fazer as investigações clarividentes e para curar pessoas e principalmente para inspirar as pessoas para que elas fossem informadas e fossem relembradas de que o caminho até os mestres, o caminho iniciático continua existindo, ouvintes, apesar de todas as barbaridades que acontecem no mundo e apesar de todas as invencionices e todos os desvios, né, de conhecimento que existem no mundo com relação a assuntos esotéricos ou espirituais, ou lamentavelmente inclusive nas religiões, que ao invés de levarem o ser humano ao seu verdadeiro objetivo, que é atingir a iluminação, tem ajudado, na verdade, a aprisionar o homem no cárcere da ignorância, do medo e evitando assim que nós atinjamos o nosso objetivo. O objetivo de Geoffrey Hodgson sempre foi o de inspirar e de informar, e com certeza está muito de acordo aqui com os objetivos do nosso programa. É uma satisfação, ouvintes, que nós tenhamos agora esse livro em português. Baixem aí na página da rádio em www.esoterica.fm. Baixem e leiam, ouvintes, muito fácil de ler porque os temas são curtos. E vai ser o estudo que nós já, nesse segundo bloco que vai seguir, nós vamos continuar estudando aqui os temas do livro de Geoffrey Hodgson. Mas vamos fazer aquele nosso contumaz intervalinho e já, ouvintes, retornaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, patrocinado pelos associados e simpatizantes da Lever, a loja esotérica virtual, a quem nós muito agradecemos. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, o universo conspirando a seu favor. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da loja esotérica virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências,
as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, retornando agora no segundo semestre, nesse mês de agosto, com nossos programas ao vivo, trazendo uma nova série de programas. Vamos trabalhar os temas do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, Luz do Santuário. E é muito interessante, porque Luz do Santuário é idêntico no seu significado oculto ao nome aqui do nosso programa, que é Lux Esotérica. A luz do santuário é a luz, ouvintes, que vem da grande fraternidade branca, que é aquele conjunto de mestres e instrutores que trabalham no lado interno, no lado espiritual do mundo, para impedir que as trevas realmente tomem conta desse planeta, enganando os seres humanos das mais diversas formas. E toda vez que a fraternidade, os seus instrutores, que são conhecidos por todas as grandes religiões, pois tem como sublime hierofante, sublime instrutor, aquele que é o sacerdote do Altíssimo, Melquisedeque Sanat Kumara, o grande príncipe, o grande rei do mundo, que é o originador da fraternidade branca nesse planeta. A partir dele, uma linhagem de iniciados, de mestres, tem existido no mundo, e principalmente os grandes instrutores da humanidade, todos eles são provenientes da grande loja branca, a grande loja dos mestres, que tem segmentos, que tem seções espalhadas por todo o mundo, inclusive aqui nas Américas, e inclusive na América do Sul, existe uma seção da grande fraternidade branca, que foi inclusive visitada por Helena Blavatsky, quando ela, nas suas 3 voltas pelo mundo que ela fez, que ela deu, viajando, conectando e conhecendo os mestres por todo o mundo. Ela esteve aqui no Peru, aonde se encontra justamente a sede da grande fraternidade branca no hemisfério sul. Mas internamente os mestres se conectam pelo plano espiritual, e há realmente uma grande fraternidade entre os membros dessas diversas seções. Há a seção
sul-americana da Grande Fraternidade Branca, assim como a Fraternidade do Yucatán, que pega todos os iniciados da América Central e da América do Norte. Na Europa também há vários centros da Grande Fraternidade Branca, bem como na África, principalmente no Egito, na Grécia, na Terra Santa, e quanto mais para o Oriente nós seguimos, mais centros da Grande Fraternidade são encontrados, como na Índia, como no Tibete, como na China, chegando inclusive até a Austrália e a Nova Zelândia. Ou seja, a Grande Fraternidade Branca é um reino espiritual que se estende por todo o planeta, e seus iniciados sempre estão a instruir e a conduzir as pessoas para aquele caminho santo, aquele caminho sagrado que está dentro das religiões, mas está também no esoterismo, está na teosofia, está na maçonaria, está na Rosa Cruz, está no espiritismo. Espiritismo, por exemplo, que é a grande linhagem da fraternidade da América Central, do Yucatán, que foi quem se movimentou para originar nos Estados Unidos e na França, na Europa, o ressurgimento do espiritismo. Assim como os grandes iniciados do Egito e da Europa deram renascimento no mundo, a tradição egípcia, quando ressurge na Europa a organização da Rosa Cruz e também da maçonaria, que são derivados dos mistérios egípcios. E então, ouvinte, nós não estamos desamparados aqui no Ocidente. Esses caminhos, essas portas continuam abertas. Os caminhos estão abertos, as portas aonde nós devemos bater estão lá. Então, aquele que procura, acha, ouvintes. E aquele que busca, encontrará os instrutores, os iniciados e as doutrinas que fazem nos relembrar que nós somos deuses no exílio, que nós estamos aqui no mundo da matéria para compreender justamente essa limitação que é a vida material. Mas, para finalizar essa apresentação do livro de Geoffrey Hodgson, vamos aqui à introdução que a esposa de Geoffrey Hodgson, a segunda esposa de Geoffrey Hodgson, que foi grande companheira de Geoffrey Hodgson após a morte da sua primeira esposa, pois a primeira esposa de Geoffrey Hodgson sofreu uma doença degenerativa do sistema nervoso e feneceu durante muitos anos, e Sandra Hodgson era a enfermeira da primeira esposa de Geoffrey Hodgson e acabou se unindo a ele, e foi ela que durante muitas e muitas ocasiões se sentava em meditação junto a Geoffrey Hodgson, que nós vamos ver com mais detalhe, mas podemos adiantar, ele tinha o chamado Siddhi sibilino, ou o Siddhi, né? E Siddhi é uma palavra sânscrita que significa poder, o poder psíquico, o Siddhi sibilino, o poder psíquico de manter a consciência simultaneamente no plano espiritual e no plano físico. Então, enquanto Geoffrey Hodgson meditava e entrava em contato com os mestres, ele ia ditando o que acontecia para sua esposa, Sandra Hodgson, que anotou cuidadosamente todo esse material e que veio a originar esse livro, Luz no Santuário. E ela diz aqui na sua introdução do livro: meu marido, Geoffrey Hodgson, deu-me permissão para publicar, após a sua partida do plano físico,
confidências que compartilhamos relacionadas com os acontecimentos de natureza profundamente oculta de sua vida espiritual e intelectualmente iluminada de um iniciado. Estou segura que estas experiências serão, em geral, recebidas com respeito e espero com genuíno interesse para a inspiração de outras pessoas no desenvolvimento de suas vidas interiores, pois estou convencida que os buscadores que aspiram ao conhecimento especializado que Joffre possuía serão certamente maravilhosamente beneficiadas, como eu também o fui. Esse conhecimento direto incluía a existência em nossa terra da hierarquia oculta de adeptos ou de mestres, os homens e mulheres perfeitos, e, portanto, de iniciados nas primeiras 5 grandes iniciações, sendo a 5ª a de adepto ou de mestre de sabedoria, como hoje está realmente amplamente divulgado. Esse progresso espiritual está assegurado, eu aprendi, àqueles que tanto na motivação quanto no modo de vida são totalmente altruístas, de corações puros e fiéis até à morte, fiéis à sabedoria divina ou teosofia. Esses aspirantes nunca deixarão de receber no seu devido momento e lugar e em formas apropriadas ao seu temperamento e compreensão a orientação que for necessária para sua felicidade pessoal e sua evolução acelerada até as alturas ocultas e espirituais. E como o grande mestre Polidorus Isurenos, da fraternidade de Luxor, esclareceu, é fundamental que o indivíduo que busca ardentemente o verdadeiro desenvolvimento oculto e espiritual, que ele seja impulsionado irresistivelmente a partir do seu interior, de forma que para ele ou ela não haja nenhum outro caminho a seguir. Sem isso, todas as virtudes do mundo carecerão do fogo interior que somente a alma, o ego, o eu superior, quando suficientemente desenvolvido, pode oferecer e realmente o faz. Pois então não pode haver nenhuma possibilidade de hesitação, e nenhuma outra pessoa pode então impedir o aspirante de trilhar a senda central do desenvolvimento acelerado, fundada pelos mestres e por eles inspirado. Essa é realmente uma das grandes verdades que esse livro de Geoffrey Hodgson afirma, reafirma, e é por isso que nós vamos estudá-lo, ouvintes, da existência realmente dos mestres da grande fraternidade e da existência do caminho, da senda do discipulado que leva até eles. E como nós precisamos ser pessoas, ao mesmo tempo, altruístas no serviço do mundo e também motivados interiormente para trilhar essa senda, que é a senda da escalada pela via mais íngreme, pelo caminho do alpinista da grande montanha da evolução, que é trilhada suavemente pela humanidade, pelo plano inclinado da evolução comum, mas os discípulos dos mestres sobem pelas escarpas, muitas vezes absolutamente verticais da montanha, chegando lá em cima primeiro, não com o objetivo, ouvintes, de se vangloriarem perante os outros, de terem obtido este sucesso, mas sim, assim o fazendo, se capacitam para servir ainda mais profundamente e serem inspiradores de todo o resto da humanidade.
E Sandra Hodgson aqui continua. Entre as virtudes a serem adquiridas acima de todas as outras, como nos é ensinado, encontra-se a humildade, a qualidade que orientava Geoffrey e na qual ele invariavelmente demonstrava excelência, como observei. Durante toda a sua vida, ele nunca se sentiu superior às outras pessoas, nem que fosse um agente especialmente escolhido dos mestres de sabedoria. Tampouco jamais buscou para si poder, posição ou status. Ao contrário, apesar de seus poderes ocultos ou siddhis conscientemente exercidos, a humildade era sua característica primordial e a marca notável de cada motivo, pensamento e conduta de sua vida. Consequentemente, exceto por mim e um pequeno número de colegas íntimos, ninguém foi jamais informado ou soube diretamente de seu elevado status evolutivo e de sua capacidade para o conhecimento direto. Somente em ocasiões cerimoniais inevitáveis, ele permitia aos presentes tomar conhecimento de seu status oculto. E mesmo então, ele nunca o reivindicou pessoalmente, nem jamais permitiu qualquer discussão ou perguntas a respeito de sua vida esotérica íntima. Essa não era em absoluto uma humildade assumida. Na verdade, era a expressão do senso de unidade, a apreciação e afeição impessoal que ele naturalmente sentia por seus congêneres seres humanos. Em todos os casos de doenças e outras necessidades, sempre que a sua ajuda era solicitada, o que era um evento constante, Geoffrey era claramente impelido por uma profunda preocupação pelo bem-estar geral, a recuperação da saúde e progresso espiritual de seu próximo. Sempre que se tornava necessário pesquisar a privacidade de uma pessoa que o consultava, Geoffrey usava o tipo apropriado de clarividência. Fora isso, em nenhuma outra ocasião ele se permitia intrometer ou penetrar na privacidade dos outros. Na verdade, eu sei bem que nem mesmo uma única vez ele fez isso. Portanto, nunca rebaixando ou diminuindo seus padrões elevados. Ao longo de toda a sua vida, desde que eu o conheci, ele conscientemente e com profunda convicção acatou as declarações feitas pelo reverenciado mestre Kuthumi, que disse o seguinte: o único objetivo a ser perseguido é a melhoria da condição do homem pela disseminação da verdade condizente com os vários estágios do seu desenvolvimento e do país em que ele habita e pertence. E temos que popularizar o conhecimento da teosofia. São palavras textuais do mestre Kuthumi que estão publicadas nas cartas dos Mahatmas para Alfred Percy Sinnett. E continua Sandra Hodgson. Na verdade, Geoffrey jamais teria concordado que eu publicasse esse documento ímpar se não fosse pelo impulso e ajuda espiritual e oculta que seriam dados à Sociedade Teosófica, aos seus membros e a inumeráveis outros que virão, obviamente, a ler esse livro. E ela justamente descreve que Geoffrey Hodgson foi instruído pelos mestres a desenvolver a capacidade de manter uma mente absolutamente atenta, ao ponto de que os mestres podiam chamá-lo para comunicar alguma coisa a pessoas que estavam próximos dele,
Então Geoffrey Hodgson realmente se transformou verdadeiramente num amanuense dos mestres no mundo, assim como o foi, por exemplo, Helena Petrovna Blavatsky, pois ambos, Blavatsky e Geoffrey Hodgson, escreveram copiosamente, buscando justamente beneficiar as pessoas do mundo. E diz aqui também a Sandra Hodgson: por muitos anos, Geoffrey registrou ou me pediu para escrever as experiências maravilhosas pelas quais passou enquanto estava fora do corpo durante o sono. Estas experiências diziam respeito a eventos que ocorriam em planos elevados da natureza, ou a visões e ensinamentos internos que lhe eram passados pelos habitantes gloriosos e sublimes dos mundos internos, provindas dos mestres da sabedoria e também dos grandes anjos ou devas. Tais experiências eram recordadas por Geoffrey com um incrível grau de clareza, e o mestre confirmava a exatidão de sua lembrança na manhã seguinte. E como Geoffrey explicou, no sono ou na morte, o corpo físico e o etérico tornam-se inoperantes, inconscientes, e o ser interior, então, fica com 5 princípios e é capaz de funcionar nos corpos astral e mental, ou em ambos, dependendo do nível evolutivo, do modo de vida e do treinamento dessa pessoa. O estudo da teosofia, a meditação regular e a prática de yoga aceleram a evolução dos corpos sutis e aumentam o autocontrole e a eficiência da viagem e da ação superfísicas. E esse também é outro ponto, ouvintes, importantíssimo, que nós sempre estamos aqui a martelar, aqui a bater nessa mesma tecla. Realmente o estudo do esoterismo, da teosofia, a prática da meditação, e Geoffrey Hodgson também acrescenta aqui, e isso é obviamente conhecidíssimo no Oriente, a prática da yoga, esse estudo, a meditação e a prática da yoga aumentam a capacidade do ser humano de se esclarecer, de se iluminar nos planos espirituais, ouvintes. E isso dá um retrospecto muito profundo na vida da pessoa. E ela diz que o que Geoffrey Hodgson tinha não eram sonhos nem delírios, mas sim experiências totalmente conscientes e bem distintas das memórias confusas e desconectadas que geralmente se chama de sonho. Então, há uma diferença muito grande entre as visões obtidas no êxtase e na meditação e os sonhos comuns. E diz-nos também aqui Sandra Hodgson: depois do falecimento de Geoffrey, eu decidi incluir algumas passagens em que há o reconhecimento dos mestres de sabedoria por sua contribuição no trabalho deles. Em virtude de que sua natural humildade, nesta humildade, ele teria impedido a publicação de qualquer elogio à sua pessoa, isso só foi feito, póstumamente. Apesar disto, eu mesmo acrescentei algumas comunicações que mostram, entre outras coisas, que os grandes mestres são profundamente gratos àqueles que trabalham de forma abnegada e incansável na divulgação da teosofia. Desde as primeiras lembranças de Geoffrey, de sua infância, das experiências com os anjos, das comunicações e dos ensinamentos, e após os muitos anos maravilhosos em que ele se tornou um agente mensageiro dos mestres de sabedoria, uma luz iluminou sua vida e o caminho que ele escolheu. A luz do santuário da grande fraternidade dos mestres, dos adeptos.
Ele era um portador daquela luz para a humanidade e com ela trazia a consciência e o conhecimento da realidade daqueles seres super-humanos, os perfeitos, que ao longo de nosso desenvolvimento nos guardam, nos guiam e inspiram na longa jornada para casa, em nossa peregrinação à fonte ilimitada de todo amor, sabedoria, paz e alegria. E todos aqueles que vierem a ler as páginas que se seguem encontrem inspiração e profundidade de realização, de compreensão, para que, por sua vez, possam servir à humanidade e aos grandes seres também. E possam assim trilhar o caminho que leva ao discipulado de um mestre de sabedoria e também às grandes iniciações e à libertação final de todas as limitações humanas e o atingimento, ouvintes, do grau de mestre, a realização do adeptado, a iluminação que é o objetivo, ouvintes, da nossa vida espiritual e da nossa existência aqui no plano material, pois nós estamos aqui para evoluir. E vocês verão, ouvintes, que conforme nós fomos lendo as entradas do Diário de Geoffrey Hodgson, eu recomendo que vocês leiam previamente muitas dessas entradas. Há pontos muito esotéricos que merecerão nossos comentários e talvez acrescente alguma coisa, principalmente aqueles que não estão ainda muito acostumados com a terminologia e com os temas, os assuntos que Geoffrey Hodgson aborda. Então, com muita satisfação, ouvintes, inauguramos essa nossa nova série de programas Lux Esotérica, abordando o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, A Luz do Santuário. E agradeço muitíssimo a audiência de todos aqueles que estão me acompanhando nesse primeiro programa. É uma satisfação tê-los como ouvintes, como nossos irmãos, nossos condiscípulos nesse caminho de evolução, ouvintes. Terei o maior prazer de responder qualquer pergunta que os irmãos quiserem fazer sobre esses temas. Basta me encaminhar nos e-mails ou aí na seção Fale Conosco do nosso site da rádio ou da loja esotérica virtual. E agradeço muito o prestígio, o patrocínio daqueles que têm nos dado condições materiais para que esta rádio, esse programa existam e cumpram obviamente que dentro de uma escala muito menor do que aquilo que fizeram esses grandes seres, grandes escritores como Hodgson, como Blavatsky, mas nós estamos carregando também a nossa pequena pedra, ajudando na construção no grande templo da perfeição da humanidade, ouvintes. E encerrando esse programa, convido a todos para uma última vibração. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e procurar uma vez mais o ponto dos nossos corações, o brilho da chispa divina dentro do nosso ser, fazendo essa luz brilhar, nos integrando, ouvintes, com essa luz, que ela brilhe intensamente, e vamos aproveitar esse momento de inspiração para compreender, para internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz
paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que essa luz esotérica que nós invocamos aqui e que a luz do santuário dos mestres da grande fraternidade branca possa ser uma realidade na vida de todos vocês, assim como é na minha vida e de muitos daqueles que têm praticado esses conhecimentos que nós aqui abordamos. Deixamos aqui a bênção do mestre transmitida para o coração de todos vocês, ouvintes, nestas singelas palavras, e aguardamos vocês para os nossos próximos programas, onde nós vamos nos enfronhar, vamos adentrar nesse conhecimento esotérico muito profundo dos temas do livro de Geoffrey Hodgson, A Luz do Santuário, ouvintes. E ficamos hoje por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos. Tenham um ótimo final de noite, um bom descanso e aguardamos vocês na nossa próxima edição. Até a próxima oportunidade.